Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje não sou eu quem vai dar uma pregadinha, mas eu tenho um convidado muito especial que durante minha vida toda teve uma explicação muito profunda, muito especial sobre essa parábola. Então eu quis aproveitar e pedir para ele fazer esse episódio. Então com vocês, papai, na parábola do bom samaritano. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Gente, que alegria poder repartir a palavra de Deus com vocês. Vamos lá. A parábola do bom samaritano se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu quero ler primeiro os versículos que dão o contexto dela. Do verso 25 ao 29, o texto sagrado diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Então, a partir de agora, o verso 30, na resposta de Jesus à pergunta desse homem sobre quem é o próximo, nós temos a parábola do bom samaritano. Jesus respondeu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide desse homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Bom, diante dessa pergunta de um intérprete da lei, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Ele responde, quando ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo e questiona Jesus quem é o próximo, Jesus conta uma história que rica em detalhes, que no final das contas ela tem uma resenha muito simples. Próximo não envolve proximidade de parentesco familiar, não envolve necessariamente proximidade geográfica, de ser literalmente um vizinho ou um conhecido, um amigo, mas proximidade aqui é o que a gente poderia na linguagem de hoje chamar de a bola da vez. Aquela pessoa que está diante de uma necessidade, aquilo que está próximo no sentido de estar perto de mim, eu posso fazer algo a respeito. Então toda a parábola visava responder essa pergunta e ela diz respeito a ajudar ao próximo. Ao longo da história, o termo bom samaritano ficou conhecido para aquele que usa de misericórdia com outros. Mas Jesus simplesmente poderia ter dado essa resposta curta que nós estamos dando. Jesus dá uma resposta longa que tem o objetivo de comunicar a resposta curta, mas traz também o que nós podemos chamar de uma mensagem codificada. Jesus falava muito por parábolas, havia muita alegoria nas suas parábolas. E aqui nós não podemos negar, Jesus podia só dizer, alguém ia de viagem, mas ele está dizendo, descia de Jerusalém para Jericó. Ele é muito específico, inclusive em citar cidades que na cultura, no entendimento das pessoas que ouviam, eram muito simbólicas. Por exemplo, se eu falo para qualquer brasileiro a palavra feijoada, eu não tenho que explicar nada. Mas um dia recebi um pastor que veio da África e disse que queria comer uma comida típica brasileira. Eu falei, nós vamos fazer uma feijoada. E ele fez a pergunta que me surpreendeu: o que é feijoada? Eu tive que parar e pensar, esse homem não está no nosso contexto, ele não faz ideia do que isso seja ou significa. E é a mesma coisa. Então vamos tentar compreender que Jesus condensou numa parábola todo o propósito eterno de Deus. Eu acho lindo como na Bíblia nós temos espalhado ao longo de toda a Escritura afirmações e nós precisamos juntá-las para conseguir enxergar o todo. Chamamos isso de sistematizar as verdades. Mas de vez em quando a Bíblia junta num lugar só a condensação de tudo.
tudo, para que sempre a gente possa ter essa macrovisão da revelação bíblica. Por exemplo, quando Jesus foi tentado pelo diabo, e o diabo tenta distorcer a aplicação de um texto, Salmo 91, pula do pináculo do templo, porque aos seus anjos está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Jesus responde, também está escrito. O que significa esse também está escrito? Você não pode, como hoje em dia alguns estão fazendo, ter a teologia de um versículo só, de uma página só da Bíblia. É o todo. Salmo 119, 160, na versão revisada de Almeida, diz assim, a soma das tuas palavras é a verdade. Então Jesus está dizendo, essa afirmação que você está fazendo, Satanás, levando nesse contexto, ela entra em contradição com o resto das Escrituras. Então nós precisamos ter a visão do todo. E aqui nós temos um resumo. Essa parábola, como eu disse, ela fala de todo o propósito eterno de Deus, a criação do homem, a queda, o plano de redenção do começo ao fim. E nós temos uma resenha importante que nos ajuda a entender aquilo que a Escritura ensina. Então vamos lá, quando Jesus diz descia de Jerusalém para Jericó, nós temos um declínio geográfico. Nós temos em torno de 1.000 metros de diferença de altitude. Jerusalém tem lugares que estão a mais de 800 metros acima do nível do mar, enquanto Jericó está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então era um declínio, uma descida literal. Mas também fala de um declínio espiritual. Jerusalém na Bíblia é visto como lugar de bênção, enquanto Jericó é vista como lugar de maldição. Então ele está falando de um homem, artigo indefinido, não está falando de alguém específico. Para mim, esse homem representa a humanidade em declínio, a queda que acontece depois da criação. Toda a temática da Bíblia gira em torno disso. Deus criou o homem, Romanos 5,12 diz, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O que significa esses ladrões que o roubaram, o espancaram e o deixaram meio morto? A ação de Satanás e seus demônios. Em João 10,10, Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E o resultado do pecado é que a humanidade foi roubada daquilo que Deus lhe confiou, ela foi ferida. E quando a Bíblia fala desse homem meio morto, é a única vez na Bíblia que essa expressão aparece, meio morto, né? Não estava morto de verdade, e não existe uma maneira literal de alguém estar morto pela metade, mas a Bíblia está usando uma terminologia para dizer que aquele homem não podia se levantar por si mesmo, mas também mostra que a esperança não estava terminada ou encerrada. E essa era a condição da humanidade. Agora, duas pessoas que são símbolos religiosos passam por ele e não oferecem ajuda, né? Tanto o sacerdote como o levita. Os dois eram levitas, mas quando a Bíblia diz só levita, ele era da tribo de Levi, mas não era sacerdote. Quando a Bíblia diz sacerdote, além de ser da tribo de Levi, ele era da linhagem de Arão, das famílias sacerdotais. Os dois são figuras religiosas, mas não ofereceram ajuda. A ajuda vem só na terceira pessoa, que é o samaritano. Bom, se a lógica de Jesus é falar da queda do homem, então quem ajuda a humanidade caída é só Jesus. Ele é o único que pode fazer isso. E quando você olha para a figura do samaritano, é muito interessante perceber que nós temos não apenas a chegada, o início da ajuda que esse homem oferece, né? Mas nós temos também um período de ausência. Ele anuncia ao hospedeiro, na hospedaria, né, que ele vai ficar fora por um tempo, e que ele mostra até a intenção de quando voltar. Ele diz, eu estou te adiantando o trabalho, se eu voltar depois do que eu estou aqui esperando, a gente acerta quando eu voltar. Isso nos mostra o quê? Que a terceira pessoa da história, nós temos o sacerdote e o levita, né? E então em terceiro lugar o samaritano. A terceira pessoa que passa pelo homem caído, que é quem ajuda, figura não só uma pessoa que é Cristo, mas figura um período. Quando você olha para a história da humanidade, a Bíblia divide a história em três partes distintas. Romanos 5,14 fala de um período de Adão até Moisés, antes da lei. João 1,17 diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, de Adão a Moisés, da criação, queda, até Moisés, antes da lei, um período. De Moisés até a primeira vinda de Jesus, um segundo período. Da primeira até a segunda vinda de Cristo, quando nós temos a consumação de toda a redenção, o terceiro período. Essas três personagens significam períodos. No caso do samaritano, ele aponta para toda a obra de Jesus. Em primeiro lugar, os samaritanos eram rejeitados por Jesus. Jesus não usou essa figura por acidente. Ele está falando algo que todo mundo entenderia. João 1,11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora a pergunta é, por que os samaritanos
não eram aceitos pelos judeus, porque lá atrás, quando no reinado de Roboão, né, o problema começou ali. Roboão era filho de Salomão, neto de Davi. O reino se dividiu, as 12 tribos se dividiram em 2 reinos. Em vez de ser uma nação só, se tornaram 2. 10 tribos compuseram o reino do norte, que era o chamado reino de Israel, e 2 tribos o reino do sul, que era Judá, composto por Judá e Benjamim. O reino do norte, lá na frente, muito tempo depois, foi levado em cativeiro para a Síria, e Samaria era a capital do reino. Então boa parte dos habitantes de Samaria foram levados para fora. Dos que ficaram, houve uma miscigenação, porque a Samaria tinha uma estratégia para enfraquecer a identidade de um povo conquistado. Eles traziam pessoas de outros lugares, com outras línguas, costumes, religiões, né? E houve uma miscigenação. Como pela lei de Moisés o judeu era proibido de se misturar com os demais, e isso aconteceu em Samaria, os judeus começaram a olhar para os samaritanos dizendo: vocês são a mistura de judeu com gentil, nós não reconhecemos vocês. Curioso é que o gentil também olhava para eles como, né, se fossem judeus misturados e não meramente gentios, mas eles eram a mistura de ambos. Essa era a razão da rejeição. Agora, Jesus pega uma figura que fala não só que ele seria rejeitado pelo seu povo, mas Efésios 2 diz que Jesus é aquele que veio reunir em um só corpo judeus e gentios. Ele é o que funde ambos num só corpo. Ele oferece ajuda para o homem caído, e a Bíblia diz que aplica nas suas feridas azeite e vinho. São dois elementos presentes na redenção. Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo, visto no óleo ou no azeite. E o vinho nascer do Senhor representa o sangue de Jesus, que trata com os nossos pecados. Nenhuma dessas figuras é acidental. Agora, nos 2 períodos antes do samaritano, e nós temos o período antes da lei e depois da lei, a humanidade não pode ser ajudada, ainda que eram figuras de religião, da religião instituída por Deus. O homem buscava Deus, tinha um relacionamento com Deus, mas o verdadeiro problema do pecado nunca tinha sido tratado. Por quê? A Bíblia diz: tanto o sacerdote como o levita desciam pelo mesmo caminho. Todas as pessoas estavam que viveram esses 2 períodos, eles estavam exatamente na mesma condição. Todos nasceram em pecado. O Salmo 49 nos declara nos versículos 7 e 8 a respeito dessa incapacidade de ajudarem a humanidade, dos homens se ajudarem uns aos outros, com as seguintes palavras: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. É por isso que Cristo, quando se fez homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não vem com essa semente, a natureza do pecado. O samaritano não está descendo pelo mesmo caminho. O texto não diz que o samaritano descia pelo mesmo caminho. Interessante que, embora fale isso dos outros, quando a palavra de Deus, no verso 33, fala do samaritano, diz que ele seguia a viagem. Ele ia pelo seu caminho. Alguns sugerem, até pela geografia, que ele fazia o caminho oposto, que a intenção era levar a humanidade no caminho, né, contrário, de restauração e não de queda. A verdade é que nós temos 2 períodos antes da vinda de Cristo, antes da lei e na lei, onde a humanidade não foi socorrida, mas com a vinda de Cristo isso foi possível. Mas Cristo apenas começa o trabalho. Ele entrega o homem caído aos cuidados do hospedeiro, né, e o deixa trabalhando no seu lugar, que é a hospedaria. O que é que isso nos fala? Alguém que continua o trabalho que Jesus começou na sua ausência até que ele volte. Foi por isso que em João 14 Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Ele diz: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar um outro ajudador. O hospedeiro é uma figura do Espírito Santo que continua aquilo que Jesus começou. E outra coisa que nós podemos também entender é que ele tem um lugar de trabalho, a hospedaria, que é a igreja. Ou seja, eu olho para essa parábola e eu fico empolgadíssimo, que Jesus não apenas consegue instruir quem é o próximo, a bola da vez, aquela oportunidade que surge, e isso nos mostra um coração que devemos ter de auxílio e misericórdia por todos, mas também nos resume todo o plano e o propósito eterno de Deus. Falando da criação, da queda, dos períodos que antecederam a vinda de Cristo, porque todos eles são períodos de preparação.
Então, por exemplo, antes da lei, a Bíblia diz que o pecado não tinha mostrado ainda a sua força como mostrou depois, mas o pecado reinou. Durante o período da lei, que Paulo depois diz aos Gálatas, a lei serviu de um aio para nos conduzir a Cristo, Deus provou ao homem a sua incapacidade de viver a obediência com uma natureza caída. Tudo isso era uma preparação para o grande advento da primeira vinda de Cristo, onde o trabalho é começado, até a segunda, onde todo o trabalho será concluído. Isso nos ajuda a enxergar o quadro todo, começo, meio e fim, e isso nos ajuda a ter uma percepção melhor de tudo aquilo que vem sendo tratado e trabalhado ao longo das Escrituras. Eu espero que essa capacidade de síntese te ajude a entender melhor as verdades da palavra de Deus, os tempos e as transições. E, além dessa compreensão, que o encorajamento de ajudar o próximo esteja sempre ardendo no seu coração. Bom, finalizando e apresentando 3 princípios práticos, macrovisão nos dá não só o poder de síntese, mas nos ajuda a amarrar bem o entendimento e a interpretação das Escrituras. Mas em relação ao propósito prático de Jesus, de comunicar não só a macrovisão, mas falar a respeito de ajudar o próximo, nós precisamos entender que temos a responsabilidade de ajudar, mesmo que outros não façam. Se eles forem negligentes, vão responder a Deus. Mas se nós formos negligentes, então teremos a responsabilidade de responder pela nossa. E, em terceiro e último lugar, essa disposição de ajudar, até mesmo quando outros não fazem. Mesmo que isso nos custe, esse homem pagou hospedaria, esse homem fez um investimento não só do seu tempo, mas de recursos. É algo que gera recompensas. Não apenas no tempo presente, ver a melhora de alguém que é socorrido, mas também para o nosso galardão futuro. Que Deus abençoe você para andar nessas verdades.